frente, também não tem direito à voz. Quando você acha melhor, o Rafael vai estar marcando ali. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Estou aqui hoje para defender meu plano de candidatura à vice-presidência em 2018.1. Aqui está o meu contato, se alguém precisar, querer trocar uma ideia depois, eu estou totalmente disponível. Eu vou passar hoje por 3 pontos, um breve história e motivação e por que eu acho que eu estou preparado para assumir esse cargo, focos de atuação e os resultados esperados. Bom, minha trajetória começa em 2016.2, quando eu fiz o trainee, sendo efetivado em 2017.1, onde eu consegui executar 3 projetos, Factory 1, Factory 2 e o Low Carb, que juntos contemplam quase todos os portfólios, só não contemplam o RH. Após esses 6 meses, então, eu achei que eu estava preparado para assumir a vice-presidência e tentei essa sabatina. Depois de um processo muito longo e desgastante e humano, eu percebi que eu não estava preparado, tanto por vivência média, quanto por tempo de empresa e entender os processos. Então eu continuei como consultor e continuei trabalhando. Fui no Enege, então, que eu consegui ver o movimento Empresa Júnior no âmbito nacional. Virei gerente de projetos, onde eu comecei a gerenciar o marketing, era um projeto com 4 consultores, que no começo foi muito desafiador, aprender a gerenciar pessoas, a comunicação e os riscos do projeto. Fui para o EMED, então conheci a esfera mineira, não só a nacional. Gerenciei mais 2 projetos, o Pub de Rock e o Intercâmbio, que também foi um processo muito desafiador, o Intercâmbio, porque era um projeto só de trainees. E agora estou de novo tentando a sabatina para tentar a vice-presidência. Com foco de atuação, no livro Execução Premium, Kaplan e Norton, idealizadores do BSC, eles falam 6 pontos que você deve seguir para conseguir executar a estratégia com exatidão. O primeiro deles sendo desenvolver a estratégia, ou seja, criar missão, visão e valores. O segundo, planejar a estratégia, que seria então de fato criar o BSC com os indicadores. Alinhar com a organização, que seria mostrar para a empresa. Planejar as operações seria identificar os focos de atuação, os processos que você quer melhorar e onde vai ser feita essas mudanças. Monitorar e aprender, então é manter, acompanhar e analisar se está tudo sendo feito, o que você propôs. No final, testar e adaptar. Os últimos 2 pontos como se fosse um PDCA, para sempre estar testando e adaptando. Então eu vou focar meus focos de atuação. Vocês podem perceber que os 3 primeiros pontos já foram feitos pela presidência atual, já foi mostrado para nós. E agora então como traduzir? O que melhorar para conseguirmos então implementar esse novo planejamento estratégico? Vou pautar minha análise no novo PSC. Começando pelo aprendizado e crescimento, temos 3 grandes objetivos. Pensando primeiro no realizar treinamentos alinhados à estratégia, penso hoje que precisamos capacitar melhor os nossos gerentes como um todo. Um trainee passa 3, 4 meses treinando para se tornar um consultor e o mesmo processo não ocorre no processo de gerência. A transição ela acontece muito mais por repetição do que aprender o que é de fato gerenciar. E quando você repete, você não compreende como um todo, você não tem capacidade de inovar. Então, se queremos inovar, precisamos capacitar melhor os nossos gerentes. Quanto recrutar, selecionar, promover e acompanhar, gostaria de dividir minha análise em 2 pontos. Recrutar e selecionar, acredito que podemos mapear todo o processo seletivo para entender os gaps existentes em cada etapa, para que assim possamos melhorar e ter mais exatidão nesse processo. Tendo em vista que talvez tenhamos uma nova empresa júnior na face, só de contábeis, então a gente precisa selecionar os melhores, senão a gente pode perder uma gama de pessoas para essa nova empresa júnior. Quanto a acompanhar e promover pessoas, acredito que foi diagnosticado pela diretoria que os nossos PDIs são falhos. Pesquisando sobre o assunto, para tentar descobrir como atuar em cima disso, achei um artigo da Fundação Estudar, que fala que para um PDI ser implementado, precisa-se ter o desafio, metrificá-lo e ter deadlines. É como se a mesma mudança que estamos fazendo nos nossos projetos, a gente executasse essas mudanças no PDIs, como se o PDI fosse um projeto individual de cada um. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de comunicação hoje, a gente simplesmente coloca ela no curso de comunicação do IEG, quando na verdade a gente teria que criar um desafio, por exemplo, apresentar alguma coisa para a empresa, colocar uma meta de pelo menos 30 pessoas assistindo. E aí ter deadlines onde o RH acompanharia essa pessoa e o curso do IEG seria o meio pelo qual ela atingiria esse desafio. E ela seria motivada a sempre acompanhar. E para o RH estar acompanhando isso, eu acredito ser necessário então o calendário tático de PDIs do RH, para que seja sempre feito e acompanhado para que a gente consiga realizar essa mudança. Quanto manter o relacionamento institucional com FACS, parceiros, sempre o CJ e o MEG, quanto aos parceiros, acredito que possamos aproveitar mais nossas parcerias, como fizemos com a Elo Group esse semestre. Quanto ao MEG, aproveitar a Liga BH para ter um novo começo no MEG. Quanto à FACS, garantir então essa existência patrimonial, agora que nós somos institucionalizados, e com sempre o CJ diversificar a comunicação, que é uma coisa muito pedida por eles. No próximo processo internos, ter um posicionamento assertivo de marca. Acredito que o principal indicador seja a chegada para mensurar esse objetivo.
foi proposto pelo eleito diretor de marketing que ele fará um estudo sobre o marketing digital e aprimorará as técnicas que nós usamos. Por isso é importante a processualização desse estudo para que o próximo diretor tenha consciência e consiga executar também, e a processualização da rotina do marketing digital para que a próxima pessoa saiba o que fazer, quanto fazer e como fazer. Realizar planejamentos transformadores. Acredito que já conseguimos fazer isso à medida que entregamos cada vez mais portfólio, conseguimos entregar mais solução ao invés de portfólios. Então as soluções são personalizadas por cliente. Mas acredito que se o novo PE vai ter o foco no cliente, podemos acrescentar um processo na negociação, antes do diagnóstico, na negociação, em que estudamos quem é esse cliente, para termos uma negociação mais embasada e também podemos, talvez, precificar de uma melhor forma. No transformar a realidade dos clientes, que é o foco do PE, agora transformar e não só desenvolver os membros, a gente precisa a consolidação do projeto legado. É dever da presidência acompanhar essa iniciativa que ainda não foi entregue, para que a gente consiga então mensurar os nossos resultados e saber se estamos de fato melhorando ou não, conseguindo transformar. Garantir a melhoria contínua dos processos, acredito que o processo mais crítico da empresa talvez seja a gestão do conhecimento, que se estende desde a execução de projetos até algumas emendas de cargos. Então, por exemplo, lições aprendidas, que foi uma característica que se perdeu, seria muito importante, porque quem conhece a sua história consegue, às vezes, melhorar, se você sabe o que já aconteceu. No próximo ponto, temos um objetivo totalmente novo, garantir a aplicabilidade dos projetos. Esse objetivo veio com a ideia de suprir o gap entre o cliente estar satisfeito, mas não usar nosso projeto. Não basta mais só a gente entregar um bom projeto. A gente precisa garantir que ele está usando. Então, cabe à presidência, junto à diretoria de projetos, acompanhar todos esses indicadores criados pelo legado e, caso não estejam sendo implementados, criar planos de ação em conjunto para conseguir mitigar esse fato. Na satisfação de clientes, acredito que um ponto muito importante, a gente já consegue mensurar desde a chegada do cliente, desde a venda até a entrega, depois de um ano a gente consegue ver a satisfação do cliente. Porém, a gente mantém o contato com o cliente pós-projeto simplesmente por coleta de satisfação. Acredito que se enviarmos cases de sucesso, artigos para o cliente, ele vai manter em contato com a CJ por mais tempo e ele vai, às vezes, perceber que tem algum problema que ele tinha, que ele não contratou o CJ, que o CJ possui a solução, aumentando assim a nossa chance de reter os nossos clientes. Por fim, investir estrategicamente, ser sustentável, que é a área do financeiro. Acredito que a gente precisa, às vezes, aqui de metas mais adequadas. Como fazer isso? É um desafio muito grande. Mas, por exemplo, temos um indicador no investir estrategicamente, que é o aumento do investimento, que não foi batido nenhuma vez no PE. Então, precisamos ver se as métricas realmente estão adequadas. E acredito também que o Comitê de Investimentos esse ano que vem pode ter uma liberdade maior, tendo em vista que a Selic só cai. Então, investimentos de renda fixa, como, por exemplo, pré-fixado, pós-fixado, tornam-se interessantes em vez de simplesmente usar fundos já existentes. Se a gente conseguir fazer tudo isso, sim, eu acho que a gente vai conseguir desenvolver os membros. Mas eu falei que os resultados que tudo isso deve gerar, né? Então eu penso que resultados por célula, se a gente conseguir executar essas medidas, em recursos humanos nós vamos conseguir ter um time mais selecionado, com melhores PDIs. Depois que a gente conseguir acertar então como fazer o PDI e planejar, a gente pode começar ele antes. Ele não precisa ser iniciado no primeiro feedback de AVD, ele já pode ser iniciado direto na efetivação do trainee. Então mais e melhores PDIs e gerentes mais preparados. Em projetos, a consolidação do projeto legado, o processo de negociação mais embasado e projetos transformadores, é o que a gente pretende. Em marketing, ter um conteúdo sobre o marketing digital, um material de estudo, ter a processualização da rotina do marketing digital e o contato mais eficiente com o cliente pós-término do projeto. E no administrativo financeiro, métricas então mais adequadas, com profissionais mais preparados para o mercado financeiro. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos que fizeram essa minha caminhada incrível e engrandecedora e queria, se for vontade da empresa, poder ajudá-los ano que vem em conjunto. Muito obrigado. Então o candidato utilizou 9 minutos do seu tempo de sabatina e será convertido em 1 minuto do seu tempo de pergunta e resposta, ok? Só uma dúvida. Quanto tempo eu tenho que responder essa aqui mesmo? Você tem 30 segundos para ler, 2 minutos para responder. Ok? Vocês estão marcando um tempo aí, né?
Primeira pergunta do conselho. Bom, aqui a gente tem o tempo médio de planejamento, tempo médio de atendimento e eficiência comercial. Eu gostaria de acrescentar mais um ponto nesse gráfico, que seria o fechamento de projetos, só para melhorar um pouco a análise. Por exemplo, em março a gente teve uma eficiência comercial baixa, o que retornou em apenas um fechamento de projetos. E aí você pode pensar, pô, ela está realmente atrelada então aos indicadores e a baixa eficiência comercial vai gerar um baixo fechamento de projetos. A primeira coisa que você tem que fazer é atrelar o lead time. Então, normalmente a pessoa que chega em março, ela não vai estar, a eficiência comercial dela não está ligada a essa negociação. Você tem que fazer uma retrospectiva para entender quanto que ela chegou e o que ela fez. Então as metas elas foram reajustadas, por exemplo, o que a diretoria de projetos fez. Praticamente a gente fazia, se a gente precisava de um fechamento X, a gente tinha eficiência comercial no mesmo mês para ela fazer no funil inverso. Ao invés disso, descobrimos que tinha, por exemplo, um lead time de 30 dias, 40 dias, as metas elas são feitas agora, o funil ele não é mais direto. É um funil que começa no mês, mas a parte de cima dele tem que ser no outro mês. Então, se eu quero ter um bom resultado em março, tem que ter uma chegada boa, por exemplo, em fevereiro. Eu gostaria de falar também que a eficiência comercial, ela oscilar muito, também não é em detrimento da equipe de negociação. Por exemplo, no mês de março e no mês de junho, foi alegado nos cafés que a qualidade dos clientes ela era muito baixa. Ou seja, não é que eles não eram conformes, mas a propensão deles a fechar era muito ruim. Então, com o que tinha de clientes positivos, a equipe de negociação conseguiu fazer um ótimo trabalho. Obrigado. Segunda pergunta do conselho. Responda, candidato. Dos processos finalísticos, eu acho que não seja talvez o pior, mas é o que tem uma maior chance de melhoria, que seria no executar e gerenciar os projetos. Analisando com o mapa de calor os objetivos estratégicos atuais do PE, percebe-se que a satisfação do cliente, medida pelo NPS em execução, é um dos menos alcançados ao longo do tempo. Acredito isso, talvez, porque não tenhamos um gerenciamento tão eficaz, porque não temos muitas metodologias e, de novo, atrelo, igual eu falo na minha proposta, muita repetição e pouca inovação. E a gente só consegue inovar coisas que a gente conhece. Então, eu acredito que a gente consegue melhorar muito a execução e o gerenciamento de projetos, capacitando mais os membros. Dos processos habilitadores, eu acredito que o recrutamento e a seleção também é um ponto que pode ser melhorado. Não sei se é o pior, pelo tempo não consigo analisar todos. Mas acredito que tem um ponto de melhoria claro e eminente, tendo em vista que nós temos que aproveitar, que, como eu falei, uma nova empresa júnior pode surgir, ou não é confirmado, mas tem a intenção, e a gente já não tem um corpo de contábeis muito grande. Se a gente perder esse corpo, nós vamos perder um poder humano muito grande na empresa. Então eu acredito que também é um ponto que a gente precisa preocupar. Terceira pergunta do conselho. Eu acredito sim que um corpo técnico menor, ele pode ser mais fácil de você conseguir bons resultados com ele,
mas temos que pensar também que somos uma incubadora de talentos. Então é um trade-off muito grande entre passar só os melhores dos melhores e executar o melhor possível, ou às vezes o nosso objetivo final de sendo desenvolver os membros, passar algumas pessoas que não são tão boas. Minha posição é diminuir o corpo técnico se necessário, analisar caso por caso, e se pessoas estiverem lá com um resultado muito abaixo do esperado, não devemos passar simplesmente para ter um corpo grande. Mas temos que avaliar, eu defendo avaliar caso a caso para sabermos se é um talento ou não a ser incubado. Os impactos de passar poucas pessoas, eles são muito grandes. Por exemplo, uma vez que o cenário mude, temos um baixo fechamento de projetos e esse cenário mudou. Não teremos um IC de 100%, como é o caso, não teremos pessoas para alocar e o próximo trainee é só daqui a 6 meses. Então podemos perder uma oportunidade muito grande e, por exemplo, quando o corpo gerencial inteiro subir, temos menos pessoas para executar projetos. Mas eu acredito que isso também deve ser analisado com o tempo. Quais indicadores eu analisaria para tomar a decisão? Provavelmente o cenário de fechamento de projetos, o IC, a retenção de membros, são indicadores muito importantes para tomar essa decisão, porque eles influem em como nós vamos conseguir. Não adianta ser um talento a ser incubado e não ter projetos para ele. Então precisamos do IC como fechamento de projetos. A retenção é a mesma coisa. Se tiver muita gente que vai ficar retida, menos pessoas teriam que passar no trainee, senão não teremos de novo projetos para eles executarem. Primeira pergunta da diretoria. Muito boa essa pergunta. É justamente isso que eu pretendo conseguir responder após uma pesquisa de exatamente o que aconteceu em cada um desses gaps. Atualmente não sei responder isso, mas eu acho que também não sei nem se foi identificado, mas a gente conseguindo, eu acredito que isso é devido a uma seleção mais criteriosa. Mas a verdadeira razão, se foram as pessoas selecionadas melhores, se nós perdemos algumas pessoas no caminho, não pode ser afirmada. Uma coisa que eu digo é, por exemplo, beleza, nós selecionamos pessoas boas, isso é um fato. Mas será que algumas pessoas melhores ainda foram perdidas ao longo do processo? Nós não sabemos disso ainda. Por isso que o mapeamento de todo o processo seletivo e recrutamento é muito importante. Segunda pergunta da diretoria. Beleza. Indicadores de clientes retidos. A gente tem... a meta dele são 6 clientes retidos por ano. Eu não acredito que existe hoje ações concretas que são feitas para conseguir reter os clientes, mas eu posso dizer que eu posso estar enganado, não tenho certeza sobre esse fato. O que eu sei é que o resultado na média do NPS pós-execução 6 meses, quanto mais tempo passa, melhores são os nossos NPS. O processo mais crítico é o NPS em execução, sucedido então do NPS pós-execução, e o NPS pós 6 meses tem melhores resultados. Mas a razão disso também, ela é um mistério. Pode ser porque o cliente realmente implementou, pode ser porque ele não liga mais para os defeitos que ele criticava tanto. Eu acredito que o melhor NPS para medir a nossa qualidade com o cliente seja o pós-execução e não 6 meses. Eu acredito que, tipo assim, manter o cliente, você ligar para ele e perguntar a satisfação 6 meses, não garante uma retenção. Eu acho que se vamos fazer coisas efetivas, eu acredito que o mais efetivo seja o envio de cases de sucesso e artigos. Por quê? O envio de cases de sucesso de artigo mostra para o cliente como somos bons em áreas que ele não sabia. Então, ele contratou um projeto de RH, gostou pra caramba, mas ele não sabe qual outro projeto que a gente faz. Então, ele está tendo problema financeiro 3 meses depois, ele não lembra mais do CJ e não sabe que o CJ resolve o problema dele. Se a gente manda um case de sucesso de processo que nós reduzimos 70 mil de custos do cliente no ano, ele vai saber, eu gostei do projeto de RH, eu vou gostar do projeto de finanças, e ele entra em contato com a gente tem uma maior chance de retenção. Terceira pergunta da diretoria. Muito boa essa pergunta.
A gestão do conhecimento atual, como é que é a atual gestão, como é que eu avalio? Eu acredito que ela tem vários pontos falhos durante toda a extensão, como eu disse na minha apresentação. Então, ela começa desde a execução de projetos. Os problemas em execução de projetos muito parecidos, eles costumam se repetir ao longo do tempo. Tínhamos uma prática muito boa, que seria as lições aprendidas. Que, por exemplo, eu utilizei para ver um projeto de 4 anos atrás, e eu descobri o que eles tiveram dificuldade e como que eles resolveram esse problema. Então, a gestão do conhecimento e lições aprendidas dos projetos é muito importante. Acho que falta também a gestão do conhecimento, por exemplo, em emendas de cargos, como, por exemplo, o núcleo social não tem exatamente o que deve ser feito, quando deve ser feito, e pode ser melhorado para o próximo semestre, junto com a atuação da presidência. A gestão do conhecimento, por exemplo, também de coisas a surgir também é muito importante. Então, a gente tem na execução de projetos, a gente tem já no coisa, mas, por exemplo, o próprio marketing digital. Quando ele for estruturado, já é importante que seja documentado e seja postado. As ações feitas no último PE, na gestão do conhecimento, eu acredito que estão ligadas ao Box, teve toda uma reformulação com tags e tentando deixar ele mais utilizável. E, por exemplo, uma coisa proposta para o novo PE da gestão do conhecimento foi proposta pelo Iago, de colocar numa planilha links para facilitar esse andamento durante o Box. Mas acredito que a presidência deve atuar cobrando dos diretores e auxiliando, porque só a cobrança não adianta. Então, pensar em planos de ação conjuntos para resolver esse fato. Termino aqui as perguntas com o diretoria e conselho. Quem tem perguntas? Pode achar. Ângelo. Giba, parabéns pela apresentação. Giba, eu vou aproveitar que você trouxe para a gente aí todo esse entendimento de cada nó para ver se você compensa nesse conhecimento de estratégia. Se você analisar os indicadores da UCJ em KPIs e OPIs, você tem um entendimento, você consegue perceber que em geral os OPIs performam melhores do que os KPIs. Sabendo disso, e com base nessa literatura aí que você mesmo apresentou no seu sabatino, eu queria que você explicasse o porquê disso e qual é o impacto disso no BSC. Excelente pergunta, Ângelo. Na verdade, isso é uma visão até um pouco que eu vou discordar da sua afirmação, porque analisando todo o PE foram batidos 68% dos KPIs e 62% dos OPIs. A questão é que temos mais OPIs do que KPIs, então em valores absolutos temos melhores resultados. Eu acredito que não é uma regra, normalmente OPIs eles servem como uma escada para atingir os KPIs, mas não é uma regra que precisamos sempre bater o contrário, você não precisa bater mais OPIs do que KPIs, que é o que acontece. O KPI ele é mais batido em valor percentual, mas em valores absolutos, os OPIs eles têm um melhor resultado. Acredito que... Qual que é a parte da pergunta? Qual é o impacto disso no BSC? O impacto disso é que às vezes fica intangível fazer análises de gestão. Acredito que se a gente está batendo, a gente precisa sempre reestruturar. O sexto ponto, que é aprender e refazer, que seria o PDCA, então é entender qual é a razão desse OPI estar sendo batido, o KPI está... Perdão. Isabela. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Durante 2017, a gente observou um grande salto em relação às medidas de marketing digital na empresa. Por isso, eu queria que você avaliasse no cenário quais foram as ações tomadas para alcançar esse patamar, de que forma isso impactou o indicador de conformidade de clientes, quais os pontos de melhoria para a próxima gestão. Bacana. A conformidade, ela sempre tem um resultado muito positivo, a gente consegue sempre resultados muito elevados. O marketing digital, ele começou em fevereiro, que teve a pior chegada que a gente teve na história do ano, que aí o até então diretor de marketing, Ricardo, começou a fazer bastante ações, o que não só melhorou a conformidade, como melhorou a chegada. Nos próximos meses, teve uma melhora considerável. Porém, as ações elas foram paradas, eu não sei, até onde eu sei, elas pararam de acontecer, mas existia a postagem de artigos, tanto no Facebook, tinha postagem no Instagram, mas esse marketing digital ele deu uma parada quando o Ricardo saiu e está tendo uma retomada agora também com você e com o Galveira. Acredito que pontos de melhoria sejam justamente processualizar uma rotina para todos saberem o que fazer,
quanto fazer e como fazer. Porque independente de qualquer pessoa que assuma o cargo, ela conseguirá fazer esse marketing digital com muito sucesso. Bruno. Iva, parabéns pela sua candidatura. Em relação ao que você falou na sua proposta sobre o KPI, aumento de investimento, eu fiquei curioso com a sua opinião, porque você falou que é um indicador que não é bem identificado. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a necessidade desse indicador e qual seria a proposição de mudança que o senhor faz por aí. E aí, depois, se der tempo, eu gostaria também de saber de quais são os demais indicadores da célula que você fala que está errado. Excelente pergunta, Bruno. O aumento do investimento ele é baseado no seguinte: você tem o planejado, a meta dele é feita, o planejado, por exemplo, de 2017, o planejado para 2016 sobre o planejado para 2017 sobre o planejado para 2016. O primeiro erro sistêmico desse indicador, não um erro, mas que pode ser adaptado, é que você já usa, você faz essa meta em 2016 para 2017, você faz ela em 2017, sendo que o que ocorreu para 2016, que está no seu denominador, já não aconteceu. Então, o primeiro ponto que eu acho que pode melhorar é, em vez de usar o planejado, é usar o já executado no ano anterior sobre o novo planejado, senão você já atrela um gap muito grande para tentar cobrir. O segundo ponto é que a gente utiliza somente um ano atrás. Não sei também se é possível, mas acredito que a gente pode usar a média, às vezes usar uma esterese, uma média ponderada pelo tempo, em vez de usar simplesmente o ano anterior. Mas você acha que esse indicador é necessário? Acredito que ele não sei se ele é necessário, mas acredito que ele seja importante. Quanto aos outros indicadores, por exemplo, um segundo. A sustentabilidade, por exemplo, eu acredito que tem, por exemplo, outro KPI, tem o mesmo problema, que você utiliza simplesmente do ano passado. Será que ser sustentável é você conseguir ter 2 vezes os gastos você conseguir sobreviver sem os gastos dos projetos, simplesmente do ano que teve um resultado ruim ou bom, ou dos últimos 3 anos do CJ? Isso sim, para mim, talvez seja sustentabilidade, a gente conseguir pegar uma média e não simplesmente um resultado. Não estou falando que isso é certo ou errado, mas é uma ponderação que eu acho que seria válida de discussão por toda a diretoria em conjunto. Rafael. Parabéns pela apresentação. Como você avalia a quebra do último para as gestões que dela fizeram parte, se essa quebra conseguiu ser efetiva? Perdão, você pode começar de novo. Como você avalia a quebra do último PE para as gestões que dela fizeram parte, de 6 em 6 meses? Se ela conseguiu ser efetiva nessa quebra, traduzindo exatamente o que os realizadores do PE pensaram quando fizeram ele. E como você atuaria como vice-presidente e presidente para implementar e quebrar o novo PE para as próximas gestões? Muito obrigado pela sua pergunta, Rafael. Bom, eu não sei muito bem, de acordo com o que os idealizadores pensaram, se isso foi de fato alcançado com as quebras de gestões, justamente porque não houve uma bíblia do PE. Então, conversando, pode ser que hoje os idealizadores tenham um pensamento diferente, seja um pouco modificado. Atualmente já foi feito pela diretoria, então, uma bíblia do PE, e é importante que todos tenhamos acesso, entendamos ela, e que a gente consiga, então, para os próximos passos, conseguir fazer essa quebra. A ideia seria juntar com toda a diretoria, caso eleito, pegar tudo que foi planejado, pensar nessas ideias e quebrar o que será feito esse semestre, o que pode ser feito no próximo semestre, o que não deve ser feito, porque eu garanto que todas as propostas não são ótimas, eu aceito críticas. Então é justamente sentar, criar planos de ação para que a gente consiga de fato executar dividido no tempo. Não é possível fazer tudo o que queremos. Então precisamos priorizar e depois deixar para o próximo uma troca de conhecimento. O que você acha que ele poderia fazer? E não deveria, mas poderia. Vinícius. Guilherme, somos extremamente afetados pela sazonalidade no fechamento de projetos, que afeta diversos indicadores, principalmente o ICU. Como você acredita que a sua proposta se encaixa em ações para conseguir solucionar esse problema? Bacana. Obrigado pela sua pergunta, Vinícius. Bom, a sazonalidade, eu acredito que a gente pode resolver ela aumentando a chegada. Uma vez que a gente não controla a nossa... É muito difícil controlar, por exemplo, a conversão. Eu acho que o baixo fechamento de projetos, ele está atrelado, como eu coloco na minha proposta, a um erro sistêmico no jeito que nós fazemos nossas metas. Por exemplo, a conversão é um indicador que nunca é batido, e mesmo assim nós assumimos que ele vai ser batido, então todas as outras metas, se batidas, não geram o fechamento de projetos corretamente. Acredito então que precisamos aumentar o topo do funil. Isso pode ser feito de 2 maneiras. A primeira pela prospecção ativa, que estamos tentando aprender e é uma iniciativa de projetos, e a outra pelo marketing digital. Se conseguimos que muito mais pessoas cheguem com uma qualidade dos clientes, não pode ser qualquer pessoa, conseguiríamos então fechar esse funil e não haja tanta sazonalidade. Então, de novo, para sintetizar, eu acho que a gente pode ir para 2 campos, tanto da prospecção ativa quanto do marketing digital para tentar suprir a sazonalidade.
Saliba. A gente, ao longo desse ano, a gente teve 2 diretores desligados e também 2 gerentes desligados. E uma coisa que é muito prejudicial pensando em gestão de conhecimentos, para a empresa também. E todos eles foram com base na nossa política de desligamento que a gente possui hoje, de auditoria interna. Eu queria te perguntar, visto principalmente o cenário desse ano, se você concorda com a nossa política de desligamento atual, da maneira como ela é feita, se sim, aí me fala por que você concorda e se não, me fala como seria uma possível reformulação. Muito bacana, Saliba. Obrigado pela pergunta. Eu não concordo muito com a política de auditoria. Eu não coloquei ela na minha proposta atual, mas eu vou emitir minha opinião. Eu não concordo porque eu coloquei isso na sabatina do meio do ano passado, do meio desse ano, que quanto mais você sobe na empresa, mais funções você tem auditáveis. E aí, por exemplo, um diretor, eu faço uma conta lá, que se um diretor descumprir, por exemplo, 5 funções do cargo, 6, ele é desligado, com pequenas audições. Porém, ele tem 6 tarefas, e a conta eu não lembro ao certo, mas seria sobre 5 mil que ele teve que fazer. Um diretor que tinha, deixado de executar 0,04% das tarefas dele, deve ser desligado? Eu não acho. Eu não sei como resolver esse problema. Eu sei que a gente precisa, eu acho que é um negócio que foge das nossas mãos. Eu acredito que a gente precisa pedir uma ajuda externa. Não acho que nós tenhamos o conhecimento suficiente para criar uma política de desligamento e uma política de auditoria efetiva. Acredito que precisamos recorrer tanto a CNPJs ou a parceiros para que nos auxiliem nesse processo e assim a gente possa criar uma política efetiva e justa. Camila. Parabéns pela apresentação e resultados. Você fala muito na sua proposta sobre gestão do conhecimento e ações, né? E, nesse último semestre a gente teve 2 iniciativas novas, não da diretoria, mas que foi essa maior, o GM sendo os donos da negociação e a ideia da prospecção ativa. Dada essa ideia de gestão do conhecimento, eu penso que você é muito embasado nisso, eu quero que você me diga quando que isso aconteceu anteriormente, quais foram os resultados dessas suas propostas e por que você acredita, se você acredita que elas vão dar certo dessa vez. Beleza. A gestão, a prospecção ativa aí? Prospecção ativa e IGN. Bom, eu não tenho um conhecimento muito grande sobre isso, pelo fato de eu não achar de extrema importância eu saber sobre isso para um processo de sabatina. O que eu acredito sobre a gestão do conhecimento é que é necessário ter, caso eu precise dessa informação, ela de forma acessível. Por exemplo, caso eu precise descobrir alguma coisa, quando que foi a última, se eu fosse o responsável pela prospecção ativa, a primeira coisa que eu faria era estudar se ela já ocorreu, o porquê dela ter dado errado, e aí sim pensar em como melhorar. Eu sei que já ocorreu a prospecção ativa, ela é uma ideia muito antiga, ela sempre vai e volta, mas dessa vez a gente tem o auxílio da Falcone, por exemplo, que pode ajudar a dar mais certo, perdão? Então, você está fugindo um pouco da resposta. Então, você não lembra quando que ocorreu, mas então me diz por que vai dar certo, quais são os... Certo. Eu acredito que vai dar certo agora, não sei, na verdade eu não tenho certeza se vai dar certo. Eu acredito que o potencial de dar certo está atrelado ao fato de... Guiba, parabéns pela apresentação, tá? Obrigado. Acho que é muito importante no papel do presidente entender a importância do nosso passado no nosso presente. Quando a gente olha para trás, a gente identifica que nos momentos onde a gente, nos pontos de inflexão da história da OCJ, e o maior ponto de inflexão aí por volta de 2010, eram momentos que a gente estava muito presente dentro do movimento Empresa Júnior. Nesse momento, era um dos principais pontos objetivos, né, da OCJ, era ser a primeira EJ quando você ouvisse falar de uma empresa júnior. Tá? Tendo em vista isso, eu gostaria que você me falasse o que era feito naquela época e que não é mais feito hoje ou posteriormente, né? Quais são os impactos de não estar presente dentro do MED, se você pretende, como presidente, se posicionar mais ativamente no MED, entendendo que isso é positivo para os nossos resultados. Ok, muito bacana a sua pergunta, Ronan. Infelizmente eu não tenho dados sobre 2010, eu queria muito ter, mas o que eu acho muito legal é você falar da presença do MED da OCJ. Eu acredito que nós vamos ter uma chance incrível agora de renovar a nossa imagem no MED e de novo voltar a pensar em ser a referência do MED quando se fala OCJ com a Liga BH. Acredito que estamos voltando cada vez mais com a presença no MED, tendo agora o Jimmy eleito vice-presidente da FEGENG, a Isabela eleita prescondo da Liga BH, e acredito sim que agora a gente pode voltar a ser referência no MED e de atrelar isso. Eu acho que a presença no MED traz resultados muito positivos. Nesse momento, em 2010, a gente tinha
2 diretores eleitos na BJ, 3 diretores eleitos na FEGEG. Agora você está me sugerindo que a gente tem alguns diretores eleitos na Liga e isso já está suficiente. Não, eu não estou sugerindo, estou falando que aconteceu, a gente já tem, e eu acredito que a gente pode cada vez mais sim ter mais pessoas. Eu acredito que a vaga de vice-presidente ou presidente da Liga não foi preenchida, mas eu acho que o que falta é um incentivo a pessoas da empresa assumirem cargos, que não tinha muito antes e eu acredito que pode ser feito. Iago. E você falou na sua proposta sobre o projeto legal. Eu queria que você falasse quando que esse projeto foi iniciado, como foi a execução dele desde então e o que você faria para essa execução ser diferente? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu sei que o Projeto Legado ele tem mais de um ano, ele já era iniciativa desde o semestre passado. Quantos anos para trás, eu não sei, mas ele já tinha desde o começo do ano. Você perguntou o que ele é? Como foi o desempenho dele? O desempenho dele, a gente conseguiu, o começo dele foi muito bom, a gente conseguiu estruturar todo o plano de como seriam os indicadores, como é que a gente colheria. Ele começa muito mais do que só os indicadores do Projeto Legado, também estava na renovação e melhoramento dos serviços, aprimoramento dos serviços. E eu acho que o que deu errado, que eu acho que pode ser atuado, foi, por exemplo, a não coleta pelos GPs, que foi um baixo conhecimento, não foi difundido esse conhecimento. Eu acredito que o que já está sendo feito e que deve continuar sendo feito é o alinhamento da diretoria com os GPs. Você acha que não foi coletado porque os GPs não tinham conhecimento? Eu tenho certeza disso. No meu caso, por exemplo, quando eu assumi, eu não sabia quando deveria ser coletado. E após a presidência conversar com a diretoria, atitudes foram feitas. Por exemplo, os diretores chamaram, a gente criou os indicadores para todos os nossos projetos. E aí sim, eu acho que eles podem ser coletados. Mas antes não tinha essa conversa. Fala aí. Parabéns. No seu proposta, você afirma que é preciso ocorrer uma mudança de mindset a respeito de se deve ser um PDI e como executá-lo. Você podia repetir, por favor, qual o mindset atual e qual que é esse ideal que você está colocando só rapidamente para mim? Não acabou? Não. Pode falar. Ela é meio grande essa resposta, mas tudo bem. Eu acho que atualmente os nossos PDIs eles são meio que largados, eles simplesmente são façam alguma coisa e falta justamente o acompanhamento. Por isso vem a parte do acompanhar no novo mapa estratégico. Eu acho que o novo mindset é, primeiro, criar um desafio com métricas, ou seja, a mesma coisa do legado, a gente precisa resolver, a gente precisa mensurar se nós estamos de fato se impactar esse PDI e o acompanhamento, que seria esses deadlines. Fazer um calendário tático de PDIs em que o GRH ou o DRH, dependendo de quem for o PDI, consiga acompanhar e consiga gerar resultado e valor para quem está sendo desenvolvido. Sim, então você acha que o problema dos PDIs está relacionado ao método como executado? Isso. É isso. O problema do PDI é isso. Eu acredito que esse é um ponto. Tem algum outro que você gostaria de falar? Não, eu acredito que é principalmente o método que ele é feito hoje e pelo baixo acompanhamento pós-sucessão da criação. Por exemplo, eu tive um PDI que foi feito numa VD e eu nunca mais ouvi falar dele. Obrigado. Henrique. Na sua proposta, quando você fala do social, você fala que o fato de existirem 2 coordenadores, em minha visão, atrapalhou mais que beneficiou. O núcleo social ele teve uma média de 87% de satisfação dos membros. O engajamento dos disponíveis foi maior do que dos semestres anteriores. Levando em consideração também que existe sim um manual do coordenador do núcleo, eu gostaria de saber se você pesquisou sobre o núcleo e se você se baseou em algum dado para fazer a afirmação acima e se sim, por quê? Excelente pergunta, Michelini. Eu acredito que o núcleo social, engajamento, esse é o problema de indicadores quando a gente olha numa análise um pouco enviesada. Teve sim um bom engajamento, eu concordo com você, mas se você te fizer um projeto ter um engajamento de 100%, é melhor do que você ter 18 projetos com engajamento de 80%. Eu acredito que, por exemplo, até o último relatório de gestão, tinham que ser feitas, eram 10 iniciativas, só tinham sido feitas 2. Vocês estão de parabéns, vocês conseguiram correr atrás e realizar até agora 8 projetos, então eu dei uma estudada assim, conversei com os 2 e após feedbacks de que houve falha de comunicação, falha de alinhamento, eu acredito que uma pessoa só seria melhor. Mas não acredito que é uma decisão minha, é uma decisão em conjunto, e um bom gestor ele trabalha com o que ele tem, não com o que ele quer. Então, se for decisão continuar 2 pessoas, precisamos sanar os problemas que tiveram nessa gestão, como uma falta de comunicação, falta de horários e de alinhamento. E aí sim termos melhores resultados. Mas parabéns pelo engajamento que vocês tiveram esse semestre, vocês estão de parabéns. Então, Ed. Gui, parabéns pela proposta. E quando você fala na sua proposta aqui, de realizar treinamentos para gerentes antes de eles assumirem o cargo, eu queria que pensando efetivamente como são feitos os processos seletivos hoje, principalmente na sala de projetos,
como que você encaixaria esses treinamentos, como que eles funcionariam, pensando na rotina que já é um pouco atribulada e no tempo que é muito curto? Bom, muito obrigado pela sua pergunta. A gente chegou até a pensar nisso. Medidas certas eu não posso afirmar, mas uma ideia, por exemplo, seria fazer o PSP antes, por exemplo, a gente fazer o PSP no meio do ano e a pessoa só assumir no quarto de ano e só assumir no meio do ano. Ela ainda teria um tempo que ela não seria mais consultora, ela teria um tempo para se capacitar nesse período. Caso isso não seja também possível, podia ser, por exemplo, criado a necessidade da pessoa passar e ela ficar 2 semanas desalocada. 2 semanas é tempo bastante para que ela seja capacitada. E a ideia de criar os cursos, ela não é todo mundo que assumiu o cargo fazer um curso, porque eles têm um custo muito grande. A ideia é a gente pegar uma geração, conseguir capacitar todos eles, para que eles escrevam material, escrevam aulas, igual a gente tem no TNI, sobre gerenciamento, para que isso possa ser passado e aí sim a gente consiga um crescimento consistente. E não de vez em quando ter uma leva muito boa e uma leva mais ou menos. Carol. Parabéns pela apresentação. Voltando à última pergunta do Conselho, em 2017 foram efetivados 17 trainees. Nesse semestre tivemos um cenário atípico em que 2 diretores foram desligados e tivemos que subir 4 consultores para o corpo gerencial. Ao final do ano, tivemos que finalizar nosso programa trainee mais cedo, pois tínhamos 3 projetos na fila e nenhum consultor para executar. Gostaria que você se posicionasse sobre essa decisão e, pensando que podemos iniciar o nosso ano com mais ou menos 9 consultores antigos, como você lidaria com a efetivação desses trainees? Correria o risco de passar um trainee que possa não ser perfil da empresa? Bom, começando pelo final, que foi a última coisa que eu peguei. Não, eu nunca passaria um trainee que eu acho que não tem o perfil da empresa, justamente porque eu acho que a diminuição do corpo técnico, ela deve ser analisada caso a caso. Se ela acontecer, bem, de novo, um gestor ele tem que trabalhar com o que é possível, não o que ele pensa, não o que ele acha melhor. Então, se a gente tiver que passar poucas pessoas ou muitos, depende totalmente do desempenho deles. Eu acredito que o problema que a gente teve agora, ele não pode ser encarado, a gente tem que ver a real causa raiz. Por exemplo, nós tivemos uma redução do corpo técnico e 2 diretores foram desligados. A ideia não é passar mais pessoas porque diretores vão ser desligados. A ideia é a gente descobrir por que eles foram e como atuar sobre isso. Como, por exemplo, o diretor Rodrigo Saliba falou, a gente tem que melhorar a política de auditoria para que não sejam desligados, ou que se foi uma ideia, se foi de propósito, se foi real a necessidade de desligamento, então que a gente tem que lidar com adversidades. Mas nós não podemos passar mais pessoas, por exemplo, pela razão de se alguém for desligado. Acredito que você acha da decisão de ter passado 23 consultores para a fase de alocação? 23 trainees? Guiba, parabéns pela apresentação. Bom, candidato, a atitude de dono é um valor oriundo de um senso de responsabilidade e pertencimento muito grande para com a empresa. Contudo, a metodologia e estratégia utilizada pela UCJ, a priori, não favorece esse aspecto. Dessa maneira, por vezes é notável um baixo interesse do corpo técnico a respeito de repasses estratégicos, sendo visível, por exemplo, no baixo comparecimento dos membros nos cafés e na aversão dos membros a RMs muito informativas. Como você pretende suprir esse gap cultural? Muito boa pergunta. Eu não sei se existem dados que falam dessa versão, mas ela pode ser uma coisa mais no feeling de repasse. Mas quanto aos cafés, por exemplo, eu acredito que o consultor, a pessoa, ela não precisa ir em cafés para se sentir, para gostar da estratégia da empresa. Por exemplo, o relatório de gestão é um bom momento para quem quer entender os resultados, poder perguntar. Os cafés, eles são uma ferramenta, mas eles não são estratégicos da empresa inteira ir no café. Senão o café viraria um relatório de gestão, não teria como nem ser feito na SRG. Eu acredito que para a gente estimular mais, que eu acho que já vem sendo feito, estimular e inserir o consultor na estratégia, foi um excelente trabalho feito pelo Ronan e pela Camila de expor melhor os resultados. Então agora a gente tem os nossos principais indicadores mostrados na TV, as iniciativas colocadas no quadro, para sim criar esses centros de responsabilidade do corpo técnico se ver nos resultados. Medidas podem ser aprimoradas, por exemplo. Talvez as iniciativas não tenham dado muito certo esse semestre, o jeito que elas foram expostas. Mas, por exemplo, os resultados de atraso e C foram um sucesso total. Então precisamos pensar como fazer essa parte. Temos mais quanto tempo? Uns 15 minutos. Temos mais 15 minutos. Quem tem perguntas?
Quem está na frente lá? Luiz. Parabéns pela sua apresentação. A minha pergunta é muito mais um pouco mais pessoal e tudo mais, mas você assumiu a gerência de projetos há pouco tempo, a gerente de projetos, e uma das ideias de você tentar ser gerente de projetos, dado que você já queria a vice-presidência, era que você ia aprender mais coisas lá e ia ter uma visão diferente da empresa. E a minha pergunta é uma pergunta muito simples. Eu quero que você fale alguma coisa que você aprendeu na gerência de projetos que você achou muito importante que você quer levar para a vice-presidência. Muito boa pergunta, Luiz. A gerência de projetos, ela me desenvolveu muito. Eu posso falar, por exemplo, meu primeiro projeto que eu peguei foi um projeto de 4 consultores. Então era muito difícil gerenciar o tempo. Eu acho que eu devo ter uma mini experiência que seria, por exemplo, uma auditoria de 6 pessoas. Então, eu vi que no começo, não era simplesmente você chegar e falar, vamos marcar uma reunião. Não é assim que funciona. Você precisa tentar coordenar o tempo de todo mundo, gerenciar a comunicação, gerenciar um plano, como que a comunicação vai ser feita para que ela seja efetiva. A segunda coisa foi gerenciar os riscos do projeto. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um EVE muito curto, então a gente tinha que pensar como que seria feito cada etapa. Foram divididas 2 frentes, então eu coloco como se fossem 2 células da empresa. Elas trabalhavam separadas, mas de forma conjunta para gerar o mesmo resultado. Então a gente tinha que gerenciar de novo a comunicação entre elas para que elas fizessem 2 coisas separadas, com fins diferentes, mas que chegassem no mesmo resultado. Então foi a segunda coisa que eu aprendi. E a terceira também foi como você ter que ser um exemplo, ajudar sempre, por exemplo, num projeto em que ter só trainees. Laura. Iva, eu acho que esse semestre, assim, aí você pode discordar, a gente teve um problema, acho que é um problema constante que a gente tem de repasse em relação ao MED. Então, seja de resultados que o MED em geral está tendo, seja dos eventos, de como eles estão acontecendo, etc. Se eles vão acontecendo. Primeiro, você concorda que isso é um problema? Ou você não acha que isso é um problema? Eu concordo que isso ocorreu. Eu preciso pensar um pouco mais. Ok. A minha pergunta é, primeiro, se você acha que isso é um problema. Segundo, se você acha que isso é um problema, como que a gente pode fazer para melhorar isso, visto também muito que o Lessa colocou, de que as pessoas não gostam de reuniões de membro, tipo, caberia falar sobre isso na reunião de membro, caberia colocar alguma coisa no CD? Como que você propõe que a gente faça isso? Ok. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, igual a gente entendeu que, por exemplo, as pessoas não gostam de reunião de membros, o qual as pessoas estão dispostas ou querem receber repasses do MED. Eu acho que esse é o primeiro ponto em que eu atuaria. Por exemplo, às vezes rodar um questionário, ou no feeling mesmo, conversando, e entender. Caso isso realmente seja uma necessidade, sim, é um problema. Caso não seja uma necessidade, não acho que é tão problema. A gente precisa entender os nossos membros para decidir se isso é um problema ou não. Sendo um problema, acredito que uma solução, que podem ser pensadas várias soluções. Pode ter esse repasse na própria reunião de membros, eu pessoalmente não acho um problema. Pode ter um repasse feito por e-mail e principalmente os repasses médios, eles devem ser feitos também nas próprias RRs, incentivar as pessoas a irem para conhecer e ter noção sobre os resultados do MED. E aí os resultados, quando isso impacta na gente, trazer as informações para dentro da empresa. Angélica. Iva, parabéns pela sua apresentação. Eu queria que você dissertasse um pouco sobre o novo processo de negociação, em que o GN é o dono da negociação, e que você defendesse o seu ponto de vista, que eu sei que é o diretor voltado. Eu queria saber por que você acha isso e por que a sua ideia é melhor que o que está acontecendo agora. Muito obrigado, Angélica, pela sua pergunta. Bom, explicar para vocês por que de eu ser a favor, então, como ela disse, do diretor voltar ao processo de negociação. Atualmente, o diretor ele é responsável por validar a proposta que é entregue ao cliente. Infelizmente, sem o diretor no diagnóstico, ele não consegue dizer se a solução entregue é realmente a solução do cliente. Então ele acaba validando, por exemplo, se a ideia é factível, mas não se é a melhor ideia para o cliente. E o diretor, por ter essa função de validação, de mais experiência, eu acho importante ele estar presente no diagnóstico. Mas, por exemplo, eu não acho necessário ele estar na entrega da PP em si. Então não precisa ser, se o problema era tempo, a gente vai conseguir diminuir metade do tempo que ele gasta. Então a ideia seria o diretor voltar para o processo de diagnóstico para conseguir, com sua experiência, passar o conhecimento também para os gerentes e diagnosticar o verdadeiro problema. O GN tem uma autonomia, então, para escrever sua PP e depois a autonomia para negociar com o cliente, seja questão do que foi entregue, do que o cliente realmente quer e aí sim fazer uma contraproposta, por exemplo. Giva, se dirige? Dirige, né? Sim, senhor.
Você mora no Lourdes e vem pra cá. Cara, do Lourdes pra cá você tem mais ou menos uns 35 sinais de trânsito. Se você colocar isso por todo o seu ano letivo, ida e volta, você tem uns 18 mil sinais. Se você furar um sinal, Guiba, você toma 7 pontos na sua carteira. É muito difícil não furar um sinal? Agora o ponto que eu te falo é o seguinte, tem uma frase em latim que chama sed lex dura lex. A lei é dura, mas é a lei, a gente tem que cumprir. Esse semestre a gente desligou 2 diretores e 2 gerentes. Não só por tarefa, mas também porque a gente teve NPS baixos, diretores que saíram de corpo e de alma da nossa empresa. E nem se fala dos gerentes. Você acha que o problema está onde? O problema está na lei que não é cumprida, está na regra que não é cumprida, ou o problema está em a gente colocar pessoas que não são boas ou não são aptas em posições de liderança que elas deveriam chegar? Excelente pergunta, Ângelo. Eu acredito que a lei é lei e ela deve ser cumprida, mas ela só é a lei enquanto ela é a lei. 1.500, 2.000 anos atrás, você podia ser crucificado por usar saia. Então, o que eu acho é que a gente tem que ver se faz sentido ou não. Acredito que o problema pode estar dos dois lados, tanto na política de auditoria como nas pessoas. Se o problema estiver nas pessoas, não mitiga o fato de que uma boa pessoa pode ser desligada por um baixo cumprimento de tarefas, às vezes, por exemplo, de esquecer de responder a pesquisa de clima. É importante, a lei é a lei, só acredito que os pesos em que atribuímos a ela não são devidamente cumpridos. Por exemplo, avançar um sinal, ele causa o risco de morte a várias pessoas. Não responder uma pesquisa de clima, às vezes atrasa o RH em 1 ou 2 dias. Então, os dois são importantes, mas a gente tem que ver qual que é o peso deles. A política de auditoria ela deve existir, porque ela deve ser a lei, mas qual que é o peso da multa, por exemplo, dos 7 pontos, deve ser aplicado para cada um dos pontos nela. Camila. Guiba, na sua proposta eu vejo que vocês fazem uma breve análise, na análise da gestão atual, você faz uma breve análise sobre o MED. E aí você fala do indicador de desenvolvimento MED, e você faz uma análise um pouco errônea que o indicador só mensura pessoas que estão em instâncias. Eu quero saber qual que é a métrica desse indicador, que a gente viu aqui inclusive, ou seja, quais são os outros vieses do MED que ele abrange e qual que é o seu posicionamento frente à nossa relação com o MED, no que tange a todos os critérios desse último PET. Muito obrigado pela sua pergunta. O meu erro, eu reconheço o meu erro, porque no relatório de gestão é o que está escrito na métrica, que ele mede pessoas e instâncias. Mas eu errei, porque eu baseei nessa análise, porém o indicador MED, ele mede pessoas e instâncias, envios de case e painéis em eventos. Sendo que pessoas e instâncias têm pontos diferentes para cada instância, então 1 ponto para pessoas no núcleo, por exemplo, 2 pontos na federação e 3 pontos, por exemplo, na Brasil Júnior. Então ele mede muitas coisas no MED e não só as pessoas. Eu peço perdão, eu errei real na proposta e é preciso reconhecer o erro. Eu acredito que... Aí, qual que deve ser o nosso posicionamento MED? Qual que foi o nosso posicionamento nesses 3 critérios? Tá. A gente conseguiu, então... Eu não sei nos outros 2, mas a gente conseguiu, até o final do último relatório de gestão, 5 pessoas em instâncias, sendo que o Jimmy estava em 2 delas. E eu acredito que, por exemplo, a gente pode melhorar esse indicador. Eu falo na próxima pergunta. Sou eu. Guilherme, muito obrigado por trazer à tona essa discussão sobre a saída ou não do diretor de projetos da negociação. Acho que é uma coisa que a gente está discutindo e algo que não morreu ainda, realmente, uma discussão. E aí eu queria te fazer uma pergunta, já que você já deu o seu posicionamento. A eficiência comercial melhorou ou piorou depois dessa mudança? Eu não tenho essa informação. Tá, ela melhorou, tá? A qualidade de projetos, ela melhorou ou piorou após a mudança de processo? Eu não acredito que foi afetado. Você acha que continua igual? Tá, beleza. Tendo em vista isso, que a gente aumentou a eficiência comercial e manteve igual a qualidade dos projetos, ainda assim seria necessário a volta do diretor para a negociação? Porque assim, é um problema, é um problema de fato a gente ter um diretor que não está para validar, mas às vezes não é necessário que o diretor valide. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Não estou dizendo que é minha opinião, mas é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Então discorra sobre isso. Muito boa pergunta, eu tenho um posicionamento muito aberto a isso. Mas a questão é o seguinte, os problemas que vão ser atrelados à saída do diretor, eu acho que eles não são visíveis ainda. Por exemplo, a execução dos projetos que foram gerados só por GNs, eles ainda estão em execução e a gente só vai saber se o resultado deles está sendo positivo ou se foi diagnosticado errado mais para frente.
O segundo ponto é que a eficiência comercial também, ela pode ter melhorado, mas a gente sabe que ela oscila muito, e muitas vezes não é por razão de ser a eficiência do GN em si. Então eu acho que a gente não tem dados suficientes para embasar se essa é uma decisão certa ou errada ainda. Bruno. Gui, a minha pergunta é sobre a eficiência da presidência como suporte às demais diretorias. Então eu gostaria de saber qual seria o meio para poder mensurar isso, como é que você avalia a eficiência da presidência, e eu queria saber quais que foram as ações da presidência nesse semestre que tiveram resultado positivo nas diretorias. É bacana. Eu acho que você pode mensurar a eficiência da presidência através do alcance ou não dos outros indicadores. Por exemplo, nós temos a eficácia operacional, a eficácia da estratégia e a execução da estratégia. A eficácia operacional sendo a relação de todos os OPIs batidos, a eficácia da estratégia, todos os KPIs e a execução da estratégia, quantas das iniciativas foram de fato feitas ou não. Acredito que o auxílio da presidência ele é feito por 2 meios. Primeiro, pelo café com a presidência, em que a presidência consegue analisar os resultados e entender se os resultados foram positivos, negativos e o que deve ser feito. O segundo meio da presidência conseguir auxiliar a diretoria é através da reunião de processos, que é a reunião de projetos com uma célula suporte. Então, se tiver a necessidade da existência dessa reunião, em que alguma célula não está tendo uma boa... exemplo disso? Do quê? Uma situação que eu pedi de que a presidência ajudou a diretoria, sabe? Eu acho que todas as reuniões de processo, como elas são como elas não são obrigatórias, sempre que elas ocorrem é a presidência ajudando. Então, como você mesmo disse, ocorreu uma com a presidência, com o administrativo financeiro esse ano. Rafael. Vou citar 3 coisas que você já passou por elas aqui. Primeiro, o PDI. Você falou que talvez o grande problema dele hoje seja esse acompanhamento mesmo, esse checklist, para ver se as coisas estão correndo. Eu não concordo com isso porque eu acredito hoje que o gerente de RH, até mesmo o diretor de RH, não tem conhecimento suficiente, não tem experiência suficiente, não tem um banco de dados suficiente para criar um PDI efetivo para as pessoas que estão ali dentro do CJ hoje. Então isso cai também naquilo que você fala de capacitar os gerentes. E mais do que isso, eu vejo que os PDIs que foram feitos durante essa gestão que eu estou no RH, por todas as pessoas que fizeram, foram repetições e não para desenvolver um mesmo. Para que eles passassem alguns processos de gerência dentro da empresa, ou então de diretoria. Então isso foi uma repetição de coisas que pessoas que estavam dentro da empresa, nesses casos, fizeram antes e conseguiram passar nesse processo seletivo. Então eu queria saber qual que tem que ser o posicionamento do RH para tentar melhorar isso. Não sei se acredito que seja um problema, que eu vejo um problema hoje, tanto na capacitação de gerentes, quanto gerando insumos para que eles tenham capacidade de fazer PDIs e acompanhar esses PDIs para essas próximas gestões. Excelente pergunta, Rafa. É exatamente o que eu falo na minha proposta. Hoje é exatamente o que você fala de repetição. Não existe um compreendimento, a galera não entende o que é de fato fazer um PDI e como fazer. Por isso, a capacitação. Uma vez que a gente capacitasse os nossos gerentes em RH, em recursos humanos, eles vão conseguir entender o processo. Uma vez que você entende o processo, compreende, você é capaz de inovar. Então, você vai compreender como ser feito o PDI, ganhar insumos para assim a gente possa ser feito, e aí pegar do que você aprendeu, o que é aplicável no CJ. Eu acredito que os GRHs hoje, eles não fazem, às vezes, um PDI eficiente, porque eles não sabem. E não é culpa deles, porque eles foram selecionados, mas eles não foram capacitados. Eles são pessoas preparadas, mas que precisam, às vezes, de uma capacitação para ter um melhor resultado. Então, eu acho que a célula de RH ela deve capacitar os gerentes e todas as outras células também, para que a gente consiga cada vez melhores resultados. Vinícius. Guilherme, você se posiciona a favor ou contra uma redução do corpo técnico, sim ou não? A favor ou contra, sim ou não? Redução do corpo técnico. Ah, tá. A favor ou contra? Depende. A favor ou contra? Eu não consigo responder essa pergunta assim. Você prefere desenvolver mais ou melhor as pessoas? Eu prefiro desenvolver melhor as pessoas. Não, melhor as pessoas. Melhor o povo que a gente tem. Tá. E caso ocorra uma redução no corpo técnico, quais indicadores seriam impactados principalmente e por quê? Tá. A redução do corpo técnico ele vai diminuir, ele vai afetar, por exemplo, o IC, que utiliza um indicador do RH para fazer uma previsão de quantas pessoas estarão na empresa. Então, passando menos pessoas, terão menos pessoas na empresa e o próprio IC vai ser afetado. Acredito que o próprio fechamento de projetos também pode ser afetado, porque uma vez que a gente tenha menos pessoas com um alto fechamento de projetos, nós temos um fechamento limitado. Não adianta fechar 8 projetos sem pessoas para executar.
Então eu acredito que o indicador do RH, de retenção de membros, o indicador de projetos de C e fechamentos, e talvez a gente consiga um impacto positivo, por exemplo, no preço da hora vendida. Porque quando a gente tem menos pessoas, a gente não precisa fechar tantos projetos e a gente tem uma maior margem para negociar. Salido. Eu acho que de todos os membros da diretoria, a presidência é que tem o maior potencial de inovação. E eu falo isso. Todas as outras células ficam completamente focadas nas suas rotinas, enquanto a presidência gerencia a atividade de todas. Por isso a presidência me relaciona com os stakeholders e os parceiros. Por que eu estou te falando disso? Porque eu vejo que a FACE hoje é um grande parceiro, pensando nos professores, que eu vejo que tem um potencial muito subutilizado. A gente tem muitas iniciativas internas e muitos professores que poderiam aproveitar mais oportunidades até para os nossos membros que não é feito. Hoje mesmo a gente descobriu que o professor pode ter muita oportunidade no nosso projeto que a gente não aproveita. Eu não acho que a presidência, não é nem só essa última presidência, mas ao longo do tempo que eu estou na empresa, não vi um relacionamento próximo com os professores. Eu também não vi na sua proposta iniciativa para tal. Queria saber se você chegou a pensar nisso e se você acha que é realmente importante a gente tentar aproximar dos professores de maneira mais efetiva. Obrigado pela sua pergunta, Saril. Sim, eu acho importante a gente aproximar dos professores, porque eles são uma fonte de conhecimento muito grande. Eles são, talvez, assim, uma das nossas garantias de qualidade. Por exemplo, uma das, não a única, não nem mesmo perto da outra. O que eu acho que vai ser melhorado, por isso que eu não explorei na minha proposta, é a própria institucionalização da FACE. A gente agora vai ter, eu acredito que a gente possa ter um maior auxílio dos professores, e aí cabe à presidência, por exemplo, selecionar quais são os professores estratégicos. Ações importantes também são manter membros que têm bons relacionamentos ativos na rede. Por exemplo, eu sei que você é um que tem um bom relacionamento com alguns professores e que eles podem ajudar. O fato que eu acho que a gente não usa muita ajuda é por nós não conhecermos os professores. Então a própria presidência, ela precisa ter um papel de ter um bom relacionamento com os professores para saber quem pode ajudar, quando pode ajudar e como pode ajudar. Iago. Guiba, quando eu estava estudando a primeira proposta, eu tive muita dificuldade de achar informação sobre iniciativas antigas. E visto que a única coisa que eu encontrava era um parágrafo no relatório de gestão. Visto isso, eu quero que você... E eu falo que eu acredito que isso é um grande problema, porque isso quebra qualquer possibilidade de continuidade de alguma coisa passada. Visto isso, eu quero saber se você também considera isso um grande problema e como você faz, como você sugere que a gente resolva o problema da gestão de conhecimento especificamente para as iniciativas. Tá, bacana. Eu acho sim que é um problema, mas eu acho que é um problema que se estende muito mais que só nas iniciativas. Por exemplo, se você tentar ver os cafés, também não são informações muito detalhadas, às vezes prejudicam. Eu acho que o que deve ser feito é criar, por exemplo, um processo que faça com que as diretorias tenham que ter uma melhor gestão do conhecimento. Por exemplo, cada relatório de gestão tem que ter um relatório explicando tudo, um relatório maior disponibilizado em outro lugar, que não seria o intuito de passar para a empresa, porque muitas vezes a empresa não quer saber com os mínimos detalhes, mas para que pessoas futuras tenham acesso a essa informação. Hoje a gestão do conhecimento, eu acho que o problema dela está atrelado, porque a gente não quer entediar os membros com muita informação, mas aí a gente acaba perdendo para pessoas que querem saber mais. Então a ideia seria fazer, por exemplo, fazer um relatório de gestão com as iniciativas aqui resumidas e às vezes um segundo relatório colocado no box para quem quiser olhar. Que a gente não tem problema de atrapalhar e de tirar o tempo do corpo técnico, de quem não quer ter essa informação, e ajuda em pessoas futuras que querem estudar para o processo sabatino da empresa. Alair. No planejamento estratégico, a gente fez algumas alterações no API de satisfação com treinamentos, que inclusive ele vem sendo batido constantemente. Isso ele discorresse um pouco sobre a atual métrica e sobre quanto tais resultados que vem sendo batidos traduzem a realidade da empresa. Satisfação com treinamentos. Tá. Eu não tenho certeza absoluta sobre a métrica dele, mas eu acredito que é o quão profissional e o quão pessoal te desenvolveu, né? Atualmente é isso. Bom, eu acredito... Ia fazer uma crítica? Eu não sei a decisão da diretoria, não participei dessas conversas, mas eu acredito que o problema atual é que muitas vezes um curso, eles são cursos que não... cursos que não... Deixa eu citar, desculpa. Não tem uma boa... tem uma dualidade muito grande. Tem cursos que desenvolvem muito no pessoal e desenvolvem pouco no profissional e vice-versa. Eu não sei o funcionamento da diretoria, mas o meu é que o curso deveria desenvolver muito mais o profissional do que o pessoal. Mesmo que o pessoal aumente o clima da pessoa e ela trabalhe melhor, eu acredito que a sensação, um treinamento estratégico, alinhado à estratégia, ele deve gerar resultados tangíveis
profissionalmente e não melhorando o clima, porque melhorando o clima você pode fazer de outras maneiras, por exemplo, com a atuação do GRH próximo, tentando conversar e entender as verdadeiras causas raízes. Você acredita que... Henrique. Eu entendo que a quantidade de coordenadores é um assunto a ser discutido pelo Conselho ainda, né? Mas no momento que você escreveu a sua proposta, você teve que priorizar uma das duas opções, entre T1 e T2. Na minha opinião, e você pode discordar, eu acho muito cômodo criticar uma gestão piloto de 2 coordenadores e simplesmente propor que volte para apenas um. Dado que você estudou, eu queria que você me falasse se você sabe por que o Conselho deliberou a escolha de 2 coordenadores e, além disso, se você sabe quais as métricas de projetos do núcleo que mudaram da gestão passada para essa. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que foi exatamente um teste. O Conselho tentou colocar 2 pessoas justamente porque podia estar sobrecarregando. A ideia não é essa. Eu não acho que é questão de comodidade. Se você for olhar a taxa marginal de substituição de esforço por resultado, eu acredito que nós sim conseguimos fazer com que 2 pessoas rendam ao mesmo tanto, mas vai ser um esforço muito grande que eu considero desnecessário. Não é questão de comodidade, é questão de taxa marginal de substituição. Não é um esforço que eu acho que a presidência vai ter que gastar para auxiliar, mas se for decisão do conselho, da diretoria e de qualquer pessoa, que sejam 2 pessoas, que então trabalhamos para que isso seja bem feito. Mas eu não acho que é um esforço que vale a pena, porque eu acho que não precisa. O papel do núcleo social é ele conseguir desenvolver as pessoas, mas o coordenador ele já vai estar tendo uma tarefa de um cargo de liderança em que ele vai estar exercendo o papel de gerência. Ele não precisa criar demais, ele precisa gerenciar todo o projeto. Se a comunicação que você criticou ela fosse exímia, a marginalidade Acabou finalizando. Carol. Ainda sobre a volta do DP para negociação. Dos próximos diretores de projetos, praticamente eles vão pôr nenhum diário, né? O Vinícius foi alguns e o Iago já vai entrar com esse processo novo. Você acha que mesmo assim eles teriam mais experiência que o Cadu e a Angélica nos diagnósticos? E você, então, dependendo de como você se posicionar, você acha que essa experiência que a gente teve foi prejudicial para a empresa? Excelente pergunta, Carol. O diretor, ele voltando para a negociação, ele pode, às vezes, agora, nesse exato momento, ter menos conhecimento que o Cadu e a Angélica. Mas nós precisamos pensar no longo prazo. No longo prazo, o diretor ele é uma pessoa que já teve mais experiência com negociações, pessoas que pleitearão o cargo vão ter ido em negociações, e eu acho que eles sim terão mais conhecimento. Atualmente, talvez seja um negativo, nós não teremos tão bons resultados com o diretor. Eu tenho certeza que a minha opinião é essa, eu acho que vai. Você acha que isso vai impactar o acompanhamento de projetos? Eu acho que o acompanhamento de projetos ele já tem que ser melhorado, eu não acho que isso vai afetar ele. Eu acho que o acompanhamento é um outro problema que a gente pode discutir também. Começa. Candidato, a transparência é um dos principais valores do médico. Contudo, por vezes é cobrado da empresa pelos membros uma falta de transparência por parte da diretoria na hora das suas atitudes. E simplesmente o que é visto um repasse das decisões tomadas, como foi visto no financiamento da festa dos 25 anos ou no dia da troca de gestão. Eu queria ver com você se você acha esse questionamento válido e o que você iria propor para superar esse gap, e comentasse um pouco sobre o trade-off entre ter uma diretoria transparente e ser ágil nas decisões. Ótima pergunta. Eu discordo um pouco de você, eu concordo que a transparência é um dos valores, mas não acho que a diretoria não foi transparente. Você escolhe a diretoria para que ela tome decisões por você. A transparência não era quem vai decidir se são os membros que vai adiantar, por exemplo, a troca de gestão. A diretoria decide e justamente a transparência é comunicar os membros. Talvez comunicar as razões, isso sim seja uma transparência que foi